É isso aí, galera, esse aqui é o Vlog do Papers número 5 e nessa edição eu resolvi falar um pouquinho sobre novelas japonesas, os famosos J-Drama. Geralmente, uma novela japonesa tem cerca de 11 a 12 episódios, às vezes tem um episódio especial e tal. E são exibidos no Japão uma vez por semana. Cada episódio da novela tem cerca de 1 hora de duração e é exibido uma vez por semana apenas. Geralmente demora mais ou menos uns 3 meses para fechar um arco inteiro de novela. Então a novela não dura tanto tempo no Japão, ela dura pouquinho. Na verdade, eu curto muito a novela japonesa. Eu comecei a gostar a partir de uma novela que eu assisti que me deixou meio deprimido, que eu nem lembro o nome direito. Tem uma característica interessante das novelas japonesas, que é o seguinte: eles tocam em pontos interessantes, em pontos difíceis de serem tratados, entendeu? Eles não têm muito problema em, sei lá, matar o protagonista em determinado episódio. Então às vezes você está assistindo a novela empolgado com uma coisa boa que vai acontecer, acontece uma outra coisa terrível. E nesse caso, essa novela que eu assisti, eu acho, se eu não me engano, ela se chamava Beautiful Life. E era o seguinte: era uma menina cadeirante que ela conhecia um cara. O cara foi entregar um livro na biblioteca, ela trabalhava de cadeirante na biblioteca, e eles se apaixonam, eles ficam juntos. O cara é meio grosso, meio idiota com ela. Chega um determinado episódio que ela fica doente e morre. E aí o último episódio assim é o cara todo deprimidão porque ela morreu e coisa assim. Essa novela, na época que eu assisti, me deixou bem mal, assim. O interessante é que para entender uma novela japonesa integralmente, você precisa, no geral, ter uma boa base de cultura japonesa, porque todos os termos, o que é falado, a maneira como as pessoas se portam, é muito diferente do ocidental, vamos dizer assim. Então, no geral, quando a gente baixa novelas japonesas para assistir no Brasil, a maioria do que você encontra nos torrents e nesses lugares aí que a galera costuma baixar são, episódios tipo malhação, assim, sabe? É o romance entre o colegial, a menininha colegial e o professor, e o aluno, e blá blá blá, um triângulo amoroso infernal. Não que isso seja ruim, às vezes é muito bom, tem algumas histórias que são muito boas. É interessante notar que na novela japonesa, eles não se medem muito a tocar em situações que são realmente limite, ou situações que são tabu, entendeu? Que é uma coisa que não se faz na novela brasileira, né? Aquela coisa de, estamos tráfico de pessoas para a Turquia, onde as mulheres serão prostituídas, e aí quando filma a Turquia, as mulheres estão todas bem, lindas e maravilhosas, andando dentro da zona, como se isso aí fosse uma coisa normal. E quando na verdade não é, entendeu? E eles não tocam na parte realmente feia da coisa. E o japonês não tem muito esse problema, entendeu? Por isso que eu falo que para desenvolver bem uma história, eles podem matar até o protagonista. Então eu separei 2 novelas para comentar com vocês, e que são interessantes, que eu acho que estão fora daquele eixo romance colegial, que é uma coisa mais séria e tal, que eu acho que vocês deviam assistir se vocês tiverem a oportunidade. Então, a primeira novela que eu queria indicar para vocês é essa aqui, que se chama Strawberry Night, e é uma série, uma novela policial, uma série policial, que mostra a vida dos investigadores tentando resolver crimes hediondos em Tóquio e tal. A protagonista dessa novela se chama Himekawa Reiko. Reiko Himekawa, ela é a investigadora chefe de um grupo de investigadores da polícia de Tóquio. E a série inteira, os 12 episódios, são deles investigando crimes absurdos que acontecem no Japão. O nome Strawberry Night tem a ver com o primeiro episódio da série, que tem cerca de 2 horas de duração. O primeiro episódio da novela tem 2 horas. Geralmente os episódios têm 50 minutos. Mas esse em especial, como eles queriam dar uma base para os personagens e para o protagonista e tal, para a protagonista, eles fizeram um episódio de 2 horas.
Esse primeiro episódio mostra o nome Strawberry Night vem de um site bizarro na internet, onde você coloca o seu nome e você vai para um culto onde matam pessoas, entendeu? Só que quando você chega no culto, no local que secretamente você fica sabendo do endereço quando falta um dia, ou no mesmo dia em que a coisa vai acontecer, existem duas portas. E você é escolhido por um carrasco para entrar em uma das portas, e uma das portas leva você para a sala onde você vai assistir uma outra pessoa sendo morta, e a outra porta te leva para a morte, na verdade. Você, de todas essas pessoas envolvidas nesse ritual macabro, uma pessoa sempre é morta, desse grupo de pessoas que entram no newsletter do site. E o primeiro episódio é a Reiko tentando descobrir quem são as pessoas por trás dessa seita e tal. E é bem interessante, na verdade, como se desenrola. A Reiko, ela tem um passado diferente também. A protagonista, ela foi estuprada e esfaqueada quando ela era jovem. E ela tem esse trauma, na verdade, ela vive com esse trauma. Ela tem flashes que dizem pra ela, que relembram o que aconteceu com ela e tal. Ela é traumatizada com isso. Só que na época em que aconteceu esse crime com ela não morreu por pouco. Uma policial mulher investigou e foi atrás do culpado. E no final esse estímulo que leva a Reiko a querer virar policial também e a querer botar os vagabundos na cadeia, vamos dizer assim. Sim, eles não têm nenhuma tecnologia, eles não são CSI, eles não têm nada super moderno, entendeu? Toda a investigação é feita a partir de conversas com as pessoas e a partir do desenvolvimento de uma conexão entre os fatos para poder desvendar o crime. Isso é muito legal, na verdade. Foge totalmente daquela coisa CSI Las Vegas, o cara bota um computador e aí de repente você descobre todo o crime, quem é o culpado e tal. No Japão, eles contratam gente para a polícia que tem relação com justiça mesmo, porque que se preocupa em ser justo, que se preocupa em ser bom para a sociedade. Por isso, se a pessoa tiver qualquer manchinha na índole, vamos dizer assim, ou alguma coisa que a leve por um lado sujo, ela vamos dizer, forçada pelos amigos a sair da corporação, vamos dizer assim. Eles não deixam gente que não seja 100%, tenha um caráter 100% bom, assim, ou que queira muito resolver os crimes. Isso é muito sério no Japão e é verdade, sabe? Eu tenho uma amiga minha japonesa que ela é policial e ela vê isso no dia a dia da corporação. Não é só aquele cara que, esse aí é o policial que deixa passar a multa do trânsito, que deixa passar o crime, o cara roubou um chocolate no supermercado. Não é só isso. Mas é aquele cara, por exemplo, que se separou da esposa e deixou a esposa na merda, sabe assim? É um policial que saiu, se separou da esposa, deixou o filho e a esposa na merda. Se esse cara não consegue ser justo e bom com a família, ele não vai ser assim no trabalho.